Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Residente. Hoje a gente vai falar sobre uma especialidade muito legal que muitos de vocês em casa pretendem fazer, eu tenho mais curiosidade, que é neurologia, com o nosso convidado muito especial, que você já deve conhecer, professor do Medcoff, Leonardo. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, eu agradeço a Jéssica pelo convite, a oportunidade. Esse podcast vai ser mais uma conversa mesmo, informal entre a gente. Acho que muitas perguntas vocês têm em casa para fazer, de como que é a especialidade, por que que fazer, quais são os benefícios da neurologia, quais são os campos de trabalho, tudo isso a gente vai discutir hoje Uhum. nesse podcast. Então, como a Jéssica comentou, eu sou professor daqui de neurologia do Metcoff. Eu fiz minha residência na Santa Casa de São Paulo, aqui em São Paulo mesmo, e fiz minhas duas especializações, a primeira em neuro-oncologia na Unifesp e a segunda agora em Cefalés no HC da USP. Ah, é bem legal, né? Realmente um currículo bem amplo e bem na área de neurologia. E muitas pessoas têm interesse em seguir essa área. E como é que foi esse seu caminho até chegar na neurologia e escolher essa especialidade? E eu acho que essa pergunta é muito importante porque muitos colegas que eu vejo aqui na faculdade, acho que a primeira área que se encantam é neuro, Sim. mas a maioria acaba querendo neurocirurgia e no final do curso acaba desistindo da ideia. Mas neuro eu sempre tive realmente uma fascinação, assim, desde quando comecei a estudar neuroanatomia, né, no nosso querido professor João Machado, que acho que todo mundo já teve contato com o livro, que no primeiro momento é meio desesperador, mas depois a gente vai entendendo uns Uhum. pouquinhos como é que é neuroanato. E a grande questão é, a gente quer se falar, quero neuro. No meu caso, neurologia clínica mesmo, eu tive certeza absoluta no internato mesmo, quando eu comecei a Uhum. ver os casos muito frequentes de pronto-socorro, emergência, de AVC. E uma coisa que me chamava muita atenção era assim, a dificuldade que os colegas tinham, que não eram neuro, de começar a manejar um paciente neurológico, né? Pelo próprio exame físico, tudo. O pessoal tem muito que a gente chama de uma neurofobia, né? Tem um Sim. receio, tem medo de neurologia, tem muitas dúvidas e muita insegurança. E eu vi que isso era algo extremamente assim, incapacitante para todo mundo, para a equipe, para o paciente. Tem que chegar a aguardar o neurologista ir lá avaliar, às vezes demorava muito tempo. Então foi uma coisa que foi me chamando a atenção, uma coisa que poucas pessoas sentiam um domínio da matéria. E isso foi então um dos principais motivos que fez pensar em fazer essa área, me aprofundar nesse assunto. Mas quando foi que você decidiu, que você bateu o martelo que ia ser neuro? Foi no internato, foi ali no mais ou menos do quinto, sexto ano, quando eu rodei as duas vezes no cenário de emergência. Ai, que legal. E como é que foi essa experiência? Teve alguma coisa que te marcou e fez você realmente escolher neuro? Teve assim, na minha região, no interior de Santa Catarina, uma região muito fria, né? E, coincidentemente ou não, no inverno parece ter um pico de tanto de infarto do miocárdio quanto Uhum. de AVCs também. Então é uma demanda assim muito grande mesmo. Então era, como eu estava explicando, uma demanda muito grande e pouco neurologista para manejar esses pacientes. Então, primeiro sempre chegar pelo clínico geral, né? Pela Sim. clínica médica. E teve alguns casos interessantes, como por exemplo uma neurocriptococose também, que é um assunto que basicamente infectologista e neurologista que sabe, né, ter mais domínio Manejar. sobre o assunto, o clínico também fica meio que sem saber o que fazer. É, crises epiléticas, tanto escape quanto estados epiléticos, também outra coisa que aparece para um socorro e que quem não é neurologista tem um pouco de dificuldade para manejar. Então, foram basicamente esses casos foram se somando, mas o principal mesmo foi o AVC, que é o mais frequente de todos mesmo, né? E é importante a gente gostar do grosso da especialidade, né? Uma das coisas que a gente mais vê, que é muito comum em neuro, a gente fazer o manejo do AVC, né? Sim, sim, com certeza. Assim, a neuro tem várias doenças raríssimas, como toda especialidade, como reumato, enfim, toda área tem suas doenças raras. Mas saber fazer o feijão com arroz é o fundamental. Saber manejar o paciente vai chegar para você com certeza. Então, AVC, qualquer lugar do mundo que você esteja, tanto AVC quanto cefaleia, tenho certeza que você vai atender esse paciente, mesmo que você não seja neurologista. Com certeza, com certeza. Tá, aí você decidiu no internato que você queria neuro, você foi prestar a residência. Como é que foi as suas expectativas, do Leonardo no internato, imaginando a residência de neuro, e você entrando na residência? Como é que foi esse choque de realidade? Olha, na verdade, assim, foi realmente um choque no sentido que eu não imaginava que a especialidade fosse tão grande. Eu sempre quis fazer residência, meu foco sempre foi São Paulo mesmo, nas grandes instituições, na capital especificamente, de preferência. Mas na faculdade a gente tem, assim, digamos, 10% só de como a área realmente era muito grande. Uhum. Então, a neurologia, hoje em dia, a gente tem várias subespecialidades, vários fellows. Então, nós temos colegas que fazem fellow de vascular, AVC, cefaleia, neuroonco, epilepsia, neuromuscular, neuroimuno, tem quase mais de 10, se duvidar. E isso foi tendo contato no dia a dia com a residência, a partir do R2 especificamente. No R1 a gente roda na clínica médica, como a gente está na neuro. Então, no R2 que a gente vira R1 da neuro de verdade, que aí foca só na neurologia mesmo. Uhum.
Conta um pouco sobre como é estruturada a residência. Bom, a residência de neurologia vem sofrendo algumas mudanças nos últimos anos, isso a nível Brasil. Mais ou menos uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, a Academia Brasileira de Neurologia tentou fazer uma medida para aumentar 1 ano da residência, virar 4 anos de residência, tem um R4. Que qualquer proposta e quais são os prós e contras, basicamente. O pró é que seria 1 ano adicional para o residente ter um contato a mais em algumas áreas que ele não teve contato nos 3 anos anteriores. Então, por exemplo, neuropediatria, que na minha experiência eu tive só 1 mês de neuropediatria, neuroradiologia, própria neurooncologia. Esse seria o racional, é um racional muito justo e que faz sentido. Agora, o que acontece? Na prática, são poucas instituições que poderiam dar esse suporte para o aluno. Então, sendo assim bem prático, aqui em São Paulo, basicamente, as duas únicas que conseguiram aderir foi o Hospital das Clínicas da USP e a Unifesp primeiro. Só que a gente tem que pensar isso a nível Brasil. Então, essas duas instituições conseguiram, com uma certa ressalva, inserir esse ano a mais, mas, por exemplo, vamos dizer, uma residência lá em Santa Catarina, uma residência no interior do Paraná, lá no Norte, Nordeste, não tem essa estrutura para paciente, para os residentes ficar 1 ano a mais, sabe? Sim. Vai virar um repeteco do R3, basicamente. Então, vai somar muito pouco, na verdade. E até essas próprias duas instituições que eu comentei, o HC e a Unifesp, eu conversando com o presidente, vendo a convivência deles, eles têm vários meses de optativo, então 3, 6 meses de optativo, ou seja, são 3, 6 meses que já enjoaram de passar ali naqueles mesmos locais, vão ter que fazer alguma coisa fora, pode ir para o exterior, pode ir para qualquer lugar, mas, ou seja, são 3 a 6 meses ali que são, entre aspas, meio subutilizados. Então, uma proposta que agora, a partir desse ano, já voltaram atrás. Então, a Unifesp já voltou a ser 3 anos e o HC também voltou a ser 3 anos. Eu acho que a tendência, pelo menos por hora, é continuar sendo 3 anos. Mas você fez 3 anos na Santa Casa. Isso, na casa nem chegou a mudar para 4 anos. Quando estava começando a cogitar, já teve essa reunião de novo e voltou para 3 anos, né? Basicamente, a residência neuro, como é que funciona? No nosso R1, a gente roda na clínica médica primeiro. Então, existe uma determinação do MEC para isso, para rodar na clínica médica. Se eu não me engano, é mais de 60%, 70% da carga horária tem que ser clínica médica. E é tudo de clínica médica? Tudo. A gente roda por pronto-socorro de clínica, então na Santa Casa, eu fiquei o ano todo no pronto-socorro, teve 1 mês de horizontal que a gente fala, que é a equipe toda, o grupo todo fica aquele mês inteiro, que é, por exemplo, mês de junho inteiro no PS, com um dia livre por semana. E durante os outros meses do ano a gente fazia plantão noturno de final de semana, sabe? Quando trocava com essa equipe que era horizontal. A gente fazia enfermaria também, de clínica médica, ambulatório de clínica médica e passava por algumas outras especialidades. Passava, por exemplo, psiquiatria, a gente rodou 1 mês, unidade básica de saúde, rodou 1 mês também, fisiatria, a gente rodou 1 mês. Então foi legal nesse sentido de conhecer outras especialidades também, mas assim, um grosso mesmo foi a clínica médica. Então, Léo, como é a rotina para entrar na residência de neuro? Olha, neurologia é uma das especialidades mais concorridas que tem, e nós temos poucas vagas no Brasil. Então, aqui em São Paulo, para as instituições, temos basicamente, por exemplo, Santa Casa, são 6 vagas. Muito pouco, então, né? muito pouco pela demanda que tem. Sim. E fora de São Paulo é pior ainda, menos vagas ainda. Então, tem que realmente fazer uma rotina, tem que fazer um planejamento, porque são muito poucas vagas e roda pouco também. Então, o máximo que roda é o pessoal que acaba passando no HC, nessas 3 principais, Santa Casa, Escola Paulista, acaba preferindo essas 3, mas uma residência que roda pouco, tem poucas opções. Então, o aluno que quer neurologia ou quer neurocirurgia tem que ter uma rotina bem dedicada mesmo, de estudos, bem disciplinada. Depois que entrou na residência, você consegue conciliar a vida com plantão fora, a vida social, com a família mesmo, com o tempo de estudo que a residência exige, ou é uma residência que puxa muita carga horária? Olha, assim, na Santa Casa especificamente, dá sim para fazer plantão fora, mas principalmente no R1 e no nosso caso na neurologia, no R2 também, porque a gente vira R1 de novo, Sim. é um pouco mais complicado, mas dá sim. Principalmente final de semana, ou às vezes noturno. Eu, praticamente, nunca gostei de fazer plantão noturno quando estava, entre aspas, de folga da residência, porque aí, plantão noturno fora, a gente já acorda cansado no dia seguinte, não rende a residência e vira uma bola de neve. Então, eu acabo fazendo mais finais de semana mesmo. No R2, como eu estava explicando, a gente vira o R1 de novo, porque a gente vira o R1 da neurologia, de fato. Então, o grande maioria dos plantões é do R2, as atribuições, aula para fazer, tudo vira do R2 a função. Então, na minha opinião, assim, o R1 e o R2, mas acho que mais o R1 foi mais crítico, assim, em termos de tempo, do que o R3, por exemplo, que o R3 já melhora bastante. É dar um alívio, assim, dá para suspirar, Dá, respirar mais tranquilo. dá.
Agora, para quem não tem noção de como é uma residência de neuro, o que que o aluno entrando na residência, ele vai ver? Qual que é o grosso? O que que tem de diferencial também na residência da Santa Casa, que você viu, que você achou que era muito legal, que era um diferencial? Sim. Acho que essa é uma ótima pergunta. Numa residência de neurologia, a minha sugestão seria o seguinte: tentar um serviço que tenha, primeira coisa, bastante demanda, Hum, tanto via pronto-socorro, que esse é o grande diferencial da Santa Casa, que é o pronto-socorro assim, com porta aberta, significa que qualquer pessoa, Campinas, Barueri, qualquer cidade, qualquer lugar do Brasil, na verdade, chegou em São Paulo, quer passar no pronto-socorro, Santa Casa, vai ser aberto uma ficha para ser atendido. Então legal. é um diferente do HC, por exemplo, e do Hospital São Paulo, que é porta fechada, então só casos Uhum. referenciados. Segunda coisa é ambulatório. Então, o neurologista ele consegue atuar em vários setores, pronto-socorro, consegue atuar em ambulatórios, consultas, e quando a gente fala de ambulatório de residência, eu acho fundamental ser um lugar que seja acadêmico e que tenha várias subespecialidades. Então, por exemplo, Santa Casa a gente tem ambulatório só de epilepsia, tem um ambulatório só de AVC, um ambulatório só de cefaleia. É complicado algum outro lugar que você tem ambulatório de neurogeral. Então, assim, você vai ter um paciente agora com Parkinson, aí o próximo é uma enxaqueca, o próximo é uma esclerose múltipla, fica meio confuso, na minha opinião, sabe? E pouco Sim. didático. E é isso que eu acabei encontrando mais no interior, assim, nas residências do interior. Não tem tantos subespecialistas e acaba sendo um ambulatório de neuro geral, o que, no meu ponto de vista, não é tão interessante. Uhum. E, além disso, o neuro também faz bastante interconsulta. Isso é uma coisa mais frequente nos hospitais maiores, que São Paulo. Então, por exemplo, interna o paciente para a clínica médica que está com uma dificuldade para caminhar, uma dificuldade de marcha, chama a neurologia para ajudar a avaliar. Então, essas interconsultas, a neurologia se faz bastante em Santa Casa também, grandes serviços de São Paulo também fazem. Então, esse tripé de pronto-socorro com ambulatório e com enfermaria é o quase que feijão com arroz do neurologista. Uhum. E como você acha que é o perfil do paciente da neuro? Olha, é uma boa pergunta. Como eu estava explicando, assim, o perfil do paciente da neuro, tem várias doenças neurológicas, né? Uhum. Então, por exemplo, esclerose múltipla. O paciente, às vezes, faz uma intersecção com a reumatologia, tem outra doença autoimune associada. Agora, o paciente puramente neurológico, ele é um paciente que ele é mais complexo, assim, do que um paciente, digamos assim, normal, né? Então, primeira coisa, às vezes o diagnóstico não é tão na cara, né? Não é tão, como um dor no peito, a gente sabe que é um infarto. Não, no AVC, na neurologia, tem várias possibilidades diagnósticas. Tanto é que a gente faz a nossa hipótese diagnóstica baseada em pelo menos três tópicos, que é o diagnóstico sindrômico, o topográfico e o etiológico. Se quiser ser mais detalhista ainda, tem mais um quarto, que seria o nosológico. Então, o que é isso? O diagnóstico sindrômico. O paciente chega, por exemplo, com uma alteração de disfagia, disartria e uma dificuldade para mexer os olhos. A gente pode falar que o paciente, por exemplo, tem uma síndrome de múltiplos neurocranianos. Aí o paciente, por exemplo, também tem uma perda de força no membro superior direito. Então, tem uma síndrome deficitária motora no membro superior direito. E vai somando esses diagnósticos sindrômicos. Logo em seguida, a gente tenta fazer uma topografia de onde é que está essa lesão dele. Será que isso aqui está no bulbo, está no mesencéfalo? Qual o núcleo mais ou menos acometido? E depois faz o etiológico e o nosológico, que seria mais ou menos assim, eu acho que isso aqui, a etiologia desse quadro todo é inflamatória, ou infecciosa, ou é um quadro Uhum. vascular. E por fim, o último, aí sim, o diagnóstico, isso aqui eu acho que isso aqui é um surto de esclerose múltipla, isso aqui eu acho que é uma meningite. Então, na verdade, o nome da doença oficialmente só vem lá no final e às vezes não é tão imediato, às vezes tem que fazer toda a investigação antes para aí chegar na hipótese definitiva. É bem legal, né? Porque o médico tem que ter um perfil, né, investigativo, Com de querer certeza. explorar mais, de conhecer mais, porque realmente são muitas coisas envolvidas para você chegar no diagnóstico. Com certeza. E a neurologia, eu quis dizer que é a única especialidade hoje, assim, que a semiologia ainda te ajuda muito a fazer o diagnóstico do Uhum. paciente. Lógico que ressonância, tomografia são muito importantes para nós, mas só com a semiologia já consegue deduzir uma hipótese diagnóstica do paciente. O contrário hoje, por exemplo, de cardio, pneumo, que acaba que o eco está tão fácil, tão disponível, que a Sim, ausculta perdeu um pouco o valor dela, né? Hoje, a gente fala que o cetoscópio da medicina é é ultrassom, não é ultrassom. mais o cetoscópio em si. Daqui a alguns anos vai ser mesmo, né? O Vai pessoal, ser, cada médico vai ter o seu próprio ultrassom sim, portátil, portátil. celular, tudo. Eu acho Sim, que essa é a evolução natural da medicina mesmo. com certeza. E o que te surpreendeu, assim, na residência, que você não esperava e aconteceu? Na residência, pelo ponto foi que eu comentei de conhecer o quão vasto é a Quão vasto? neurologia, as suas especialidades. Segundo, ter uma noção de, principalmente aqui em São Paulo, naquela região da Santa Casa, a população ser uma população bem desfavorecida, bem frágil financeiramente e socialmente. Então, nós vimos muitas doenças negligenciadas, como tuberculose,
neuroaids, muito neuroinfecto por Sim. conta disso. E também, assim, digamos, a pluralidade dos pacientes. Então, a gente via muitos pacientes que eram bolivianos, pacientes da Coreia, pacientes imigrantes que vêm para cá em busca de trabalho e tudo, e acabam sendo negligenciados mesmo, né, abusados, assim, por conta do emprego que eles acabam sendo submetidos. Então, é uma população menos favorecida e que, consequentemente, adoece mais e traz mais riqueza aí de doenças também para ser estudadas. Com certeza. E você acha que são pacientes que eles te demandam mais emocionalmente? Como é que você acha que é a relação médico-paciente dentro da neuro? Porque é um paciente que você acaba acompanhando mais, idealmente, né? Sim, sim. Tem até uma brincadeira que 15 anos atrás, mais ou menos, 20 anos atrás, o pessoal brincava com os neurologistas, sendo que neurologia era a especialidade que fazia o diagnóstico brilhante por conduta expectante, porque não tinha nada para fazer para pacientes. Hoje, Maldade, né? isso já tem mudado, graças a Deus, em muitas Uhum, subáreas, né? O próprio AVC, na verdade, se for falar AVC, foi ali na década de 90, finalzinho da década de 90, que a trombólise começou a ser realmente difundida. Então, não faz tanto tempo assim. Mas o fato, sim, que neurologia é uma especialidade que os pacientes são mais crônicos mesmo. A gente acompanha eles basicamente uhum, para o resto da vida. E diferente, assim, de uma especialidade cirúrgica, das áreas cirúrgicas, que são mais resolutivas nesse sentido. Resolve aquela cirurgia, depois dá alta e sai para o clínico, né? Acho que todo uhum, clínico, na verdade, não só neuro, o próprio cardio, gastro, pneumo, tem esse perfil de pacientes mais crônicos. Mas a neurologia isso é muito evidente, muito forte mesmo. Acho que talvez uhum. das sub-áreas da neurologia que seja menos assim, os pacientes com cefaleia, com enxaqueca, porque eles melhoram e desaparecem. Ali quando volta a piorar, volta pra gente, Volta. né? Mas em Uhum. compensação tem outras como esclerose lateral amiotrófica, miastenia graves, própria esclerose múltipla, que a gente acompanha pro resto da vida mesmo. Isso é bem legal, porque tem que ter um perfil de paciente, né, que agrada certos estudantes. É uma coisa que o pessoal leva bastante em consideração na hora de escolher. Até Com porque certeza. cada especialidade tem um perfil de paciente diferente, você vai lidar com coisas diferentes, e isso é bem legal. Teve um paciente que te marcou? Acho que é difícil falar um especificamente, mas Alguma coisa que algumas marcou? situações, sim. Eu acho que uma das coisas que mais assim, me impactou foi a questão dessa fragilidade social mesmo que a gente encontra na residência. É um choque de realidade mesmo, encontrar assim, poxa, a gente começa a perceber o país como ele é pobre, como ele assim, falta coisa para o paciente, mesmo tendo o SUS, que ajuda muito a população, mas às vezes falta um recurso para fazer um exame melhor, falta uma medicação que poderia ajudar mais ele. Eu acho, e falta principalmente o acesso a ele ter esse tratamento em casa, por exemplo, né? Continuar tratamento em casa, ter acesso a uma unidade de saúde próxima. Sim. Acho que isso fica muito escancarado, postar um serviço quaternário, a gente vê isso chegar até nós, mas depois, quando já pensa na alta desse paciente, também já tem essa dificuldade de tentar articular uma rede de cuidados a ele. Eu Sim. acho que isso mostra como é o Brasil de verdade mesmo, o SUS de verdade mesmo, e é importante fazer uma residência num lugar que atenda a SUS. Eu acho que esse é o grande diferencial, mostrar ao público, no caso. É importante, né? Ver como realmente está a população, o grosso, né? Chega bastante. E terminando a residência, né? Então você fez os 3 anos de neuro, né? Que é o tempo agora. Quais são as opções para quem terminou neuro? Você pode fazer uma pós-graduação, um doutorado, como é que funciona e o que você vê o pessoal fazer? Olha, uma pergunta também bem interessante e já puxando o gancho seguinte, que a medicina, com essa abertura assim, indiscriminada de vagas na medicina, que aconteceu e vem ocorrendo cada vez mais, a tendência é que, ao contrário do que a gente tinha preconizado, os estudiosos tinham idealizado há 20 anos atrás, que tentaria formar pessoas médicos mais generalistas, hoje justamente é o caminho contrário, somente em grandes centros como São Paulo. Uhum, Hoje a medicina é cada vez mais ramificada. Por quê? Por vários motivos, mas entre eles porque a própria sociedade está exigindo um conhecimento mais aprofundado de uma certa subespecialidade. Então, hoje a enxerga que a neurologia também está assim. É muito difícil o neurologista sair da residência e começar a trabalhar e querer laudar tudo, querer fazer eletroencefalograma, querer fazer Doppler transcraniano, fazer botox para migrânia, não tem como fazer tudo isso. Então, a pessoa tem, idealmente, fazer uma subespecialidade. Como cardiologia, cardiologia hoje geral, infelizmente, não vai prosperar tanto quanto prosperaria há 20 anos atrás. Então, o cardiologista tem que fazer um eco, 2 anos de eco, tem que fazer, ou às vezes, fazer métodos gráficos, fazer hemodinâmica, enfim, tem que fazer uma subespecialidade. Na neurologia, a gente tem várias opções, como eu estava comentando. Aqui em São Paulo é o lugar que mais tem opções de fellows que a gente fala. uhum, A gente fala que existe fellows e existe R+. Qual que é a diferença? Basicamente, carga horária e a bolsa. A residência é R+, no caso R4,
ganha bolsa. A gente tem poucas opções na verdade, de neurologia. Algumas das principais é neuropediatria, que são 2 anos. Então, neuropediatria, um dos principais serviços é na Unifesp, eu acho que é o melhor do Brasil mesmo, mas tem no HC, tem Santa Casa. Outra opção seria medicina do sono, que é 1 ano, é residência também, no HC tem também essa possibilidade. No HC é interessante porque é uma residência multi, então tem vaga para pneumologista, para psiquiatra, para neuro, algo bem interessante. Dor também é uma residência que, por exemplo, no Sírio agora abriu esse ano um R4 de dor, que neurologista pode fazer também. E tem ainda paliativos, também uma neurologia, uma porta de entrada para paliativos, que pode ser feito também. Fora essas 4, salvo engano, não tem nenhuma outra que seja residência mesmo. O resto tudo é fellow, ou seja, fellow é você ir lá de forma voluntária, não vai ganhar nada por isso, vai ganhar o certificado no final que você frequentou tantas horas com a instituição, mas não vai ganhar dinheiro por isso. Você vai lá de forma voluntária e, consequentemente, a maioria dos fellows tem uma carga horária, assim, ok, mais justa, porque na residência a gente faz 60 horas ou até mais por semana. No fellow daria o quê? Mais ou menos umas 20 a 30 horas por semana, que não é pouca coisa, porque afinal você não vai estar ganhando nada por isso, mas dá tempo de você trabalhar por fora para sobreviver. Né? Mas eu sei que tem alguns fellows específicos que parecem uma residência, que tem uma carga horária alta e mesmo assim você não ganha nada. Aí depende de vários fatores, do interesse da pessoa mesmo, da possibilidade de já ter uma reserva financeira antes de poder ficar esse ano aí estudando só para se dedicar ao fellow, né? É aquilo, né? Médico nunca para de estudar, Nunca né? para, sim. E aí, quando você começou do doutorado, aí seria realmente a questão mais acadêmica, que não tem uma relação direta com o fellow, mas o que acontece, quando você está num grande serviço, principalmente acadêmico, como esses que eu comentei agora, o Unicamp, o HC, o Unifesp, Santa Casa, as portas se abrem para quem tem interesse de fazer uma pós-graduação depois nesse sentido, de mestrado e doutorado. A vantagem, por exemplo, que em São Paulo, na Unifesp e no HC, é que tem o doutorado direto. Então, eu conheço vários colegas que já pularam o mestrado e foram para o doutorado profissional direto. Mas a questão é que são mais 4 ou 5 anos de estudo. Né? Então, tem que ver isso também. Então, são aí 6 de faculdade, mais 3 de residência, mais 1 ou 2 sub que você quiser, mais 4 ou 5 de doutorado. Então, aí quase 15 anos de estudo consecutivos. E você fez pós-graduação, certo? Isso. Eu fiz uma pós, na verdade. O fellow ele é considerado uma pós-graduação. Né? Em termos do MEC, assim, para a saúde, é uma pós-graduação. Mas sim, eu fiz e estou no mestrado agora atualmente em Santa Casa. Então, são 2 anos de duração mestrado. E o pessoal costuma já se formar em neuro e já abrir consultório, ou você não vê muito isso? O pessoal realmente se especializa mais? Então, eu acho que depende muito de onde a pessoa está e da ambição dela. Então, por exemplo, eu tenho colegas que são do interior do Paraná e eu não estou mais com paciência de ficar fazendo sub, eu vou para lá, minha cidade é pequenininha, vou dar conta do recado, dá por muitos anos, ok, vida que segue. Mas para quem quer ficar mais tempo aqui em São Paulo, pode ficar um tempo mais, eu acho que é uma evolução natural, digamos assim, de querer cada vez mais se aperfeiçoar. Aqui, um neurologista geral, aqui em São Paulo, é bem complicado trabalhar. É um mercado muito competitivo, né, na medicina. Cada vez mais vai afunilando e, realmente, a tendência é segmentar o conhecimento. Não tem Cada como vez parar, mais, né? não tem como. E a medicina está indo para esse lado mesmo. Sim, Cada vez mais ramificado, mais especialista. sim. Aquela história, o médico nunca para de trabalhar e está se tornando trabalhar de estudar, isso está se tornando cada vez mais verdade, não só pelas atualizações, mas realmente está sempre se especializando para buscar um espaço nesse mercado, porque O realmente. mercado é meio predativo, assim, né? Tem que se adequar a ele para sobreviver mesmo. Acho que não tem muito o que fugir, vai ter que se especializar. É o caminho natural, acho que da maior parte das especialidades. Sim. Sim, principalmente em um lugar que nem São Paulo, é bem esse caminho mesmo. Sim, entre aspas, é meio que uma reserva de mercado, mas uma necessidade também que a sociedade está exigindo da gente. Então, como eu expliquei, a neurologia é uma área muito grande. Nós temos alguns exemplos complementares, como eu tinha mencionado, o eletroencefalograma para pacientes com epilepsia, ultrassom Doppler transcraniano, eletroneurografia, mas não tem como uma pessoa sair da residência, por melhor que ela seja, mesmo seja aqui do HC, da Escola Paulista, não tem como sair da residência já com aptidão para laudar isso tudo. Tem que fazer um fellow a mais. Sim. Então, se você encontrar alguém que diz que faz tudo, desconfie da capacidade para a pessoa, porque realmente não é viável. E eu, como estudante, o que eu tenho que considerar para se eu devo ou não escolher neurologia como uma especialidade? Que pontos são cruciais para uma pessoa que está considerando a residência? Olha, os pontos assim que tem que se considerar. Então, primeira coisa, eu acho, é como você se vê daqui 10 a 15 a 20 anos, não agora.
Isso eu acho que é até mais importante para meninas. Então, meninas que vai ter família, quer ter filhos, são coisas importantes, porque existem especialidades que você é obrigatório fazer plantão ou quase obrigatório. Então, por exemplo, medicina intensiva, emergência, anestésio, neurocirurgia, embora não seja obrigatório, mas por muitos anos, principalmente com essa carreira, o neurocirurgião vai precisar estar lá no pronto-socorro quase que todo dia. Então, é uma especialidade que vai exigir mais na questão de ter que ir lá no hospital. Enquanto que a gente sabe que quando a gente começa a ter já perto dos 40 anos, quer ter família e tudo mais, a tendência natural é reduzir um pouco esse pico aí de hospital, começar mais a focar em consultório e ter mais tempo livre, final de semana livre e tudo mais. A neurologia é uma especialidade que consegue propor isso para a pessoa. Então, ela consegue dedicar mais tempo no consultório e menos plantões. Principalmente aqui em São Paulo tem muita chance de plantões, mas a gente pode, assim, quando já está uma carreira mais estável, ir largando eles mesmo. Né? E ficar só no consultório. Só no consultório. Enquanto que tem outras especialidades, como eu falei, os dois extremos, especialidade que é só plantão e outras que é assim, um nicho de trabalho muito reservado e são obrigadas a dar plantão fora para complementar a renda mesmo. E a neurologia, no meu ver, é uma das mais equilibradas nesse sentido. Tem várias formas de trabalhar, vários procedimentos, e a tendência é que você consiga reduzir isso conforme você vai evoluindo na carreira mesmo. Isso é importante. Tá, o que mais considerar além do como eu me vejo daqui a 10 anos? Bom, considerar essa questão que a gente comentou dos pacientes, que é o perfil mais crônico dos pacientes mesmo. Eu conheço pessoas que não estão na neuro, mas que sim, são pessoas que gostam mais de emergência, emoção, resolver a situação naquele momento. A neurologia, como eu falei, é o paciente que vai acompanhar pro resto da vida. Então tem gente que não tem muito perfil de ambulatório. Se você não tiver muito perfil de ambulatório, que é algo comum de acontecer mesmo, sugiro você repensar se quer fazer neurologia mesmo, porque o ambulatório é o nosso forte da especialidade. É o grosso, né? Onde você vai passar tempo dentro da especialidade. Isso, é basicamente a consulta do médico, mas tem pessoas que não têm perfil muito de ambulatório, não tem muita paciência de ambulatório, prefere mais hospital mesmo, plantão e tudo mais. Neurologia, então, se você não gosta de ambulatório, tem que repensar mesmo a escolha. Outra questão da neurologia é que é uma área que tem muito a desenvolver ainda, mas está sendo evoluída ao longo do tempo. Então, a tendência é que muitas doenças hoje que a gente não tem tratamento em breve, como Alzheimer, Parkinson, possa surgir aí tratamento para melhorar a qualidade das pessoas. E como é a área de pesquisa dentro da neuro? É uma imensidão também, muitas possibilidades. Como eu falei, cada uma dessas sub-áreas da neuro, epilepsia, neuromuscular, movimentos, tem uma linha de pesquisa, várias linhas de pesquisa, na verdade. Então, não para de surgir linhas de pesquisa para cada doença especificamente. Mas se eu quiser fazer neuro e tenho um perfil de pesquisador, eu consigo trabalhar só com pesquisa? Você vê isso acontecendo? Você acha que é um pouco mais difícil? Não um caminho tão comum? Eu acho que no Brasil é complicado você, não só na neurologia, mas expandido para as outras áreas também, você viver só de pesquisa. Só de pesquisa. A gente, infelizmente, não tem essa cultura, não tem incentivo governamental para isso. Então, eu acho que, do ponto de vista rentável, não é das melhores opções para você viver só disso. Existem nessas grandes instituições, o HC, o Hospital São Paulo, os professores que são titulares e tudo mais da cadeira, mas eles também fazem consultório fora, eles não ficam assim numa dedicação exclusiva ao serviço. Então isso é uma coisa que nós, como Brasil, temos que melhorar muito ainda. Sim. Mas ao passo aqui, quando você está num grande centro, se você tem essa aptidão de pesquisa, você está no lugar certo mesmo, porque as portas vão se abrir naturalmente. Né? Diferente do interior, por exemplo, que é um pouco mais difícil, menos recursos, menos população para você fazer um estudo. Então, para quem gosta de pesquisa mesmo, eu recomendo fortemente o São Paulo capital ou alguma capital, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Florianópolis, enfim, alguma grande capital para fazer o estudo. Isso é importante. Agora, pro aluno, pro acadêmico de medicina, que nem eu, que está na faculdade e pensa em fazer neuro, que conselho você daria para ele aproveitar melhor, conhecer melhor a especialidade sendo acadêmico, estando na faculdade ainda? Sendo acadêmico, eu acho que a primeira coisa fundamental é tentar se aproximar de um neurologista e conversar com ele, como a gente está fazendo agora, uma conversa informal. Tirar as dúvidas, tirar é importante. as dúvidas, os prós e contras, saber que não é uma especialidade assim, só conto de fadas, tem seu lado ruim também, como toda especialidade tem. E tentar ver se as expectativas que o aluno tem, que ele pensa para o futuro, se realmente bate com a realidade. Eu acho que nesse processo de você conhecer um profissional que já está nessa área há algum tempo, tem que ter um pouco de cuidado com quem você vai conversar também, porque hoje em dia eu vejo que alguns colegas são muito pessimistas, não só para neurologia, mas nossa área está muito saturada, não faça. Eu acho que isso é o mais comum de encontrar, alguém tentar te desestimular.
Mas se você encontrar alguém que não te estimule, que você converse Aí também assim, conversa com mais de uma pessoa, mais a né? pessoa para fazer uma média, né? É. Então, eu acho que isso é importante. Porque quando a gente está na faculdade, a gente acaba idealizando muita coisa. Ah, eu acho que vai ser tal coisa, acho que vai ser assim, vai ser assado. E no mundo real, principalmente nesse mundo atual que a gente está vivendo agora, como eu falei, dessas proliferação de faculdade de medicina, o mercado, infelizmente, vai ficando um pouquinho pior do que era 15, 20 anos atrás. Uhum. Então, o importante é você alinhar suas expectativas como aluno com alguém que já está na estrada há algum tempo. Uma coisa que eu estava conversando um tempo atrás é a diferença. Se você faz uma faculdade no interior, você tem uma perspectiva daquela especialidade de uma cidade do interior. Aí você vai para São Paulo, ou vice-versa. Você está em São Paulo, vai fazer uma residência no interior. É diferente. Então, bater essa expectativa é muito importante. Com certeza, Jéssica, com certeza. Eu posso falar, porque eu vim do interior também, e a medicina que é feita aqui em São Paulo, não É tem diferente. como imaginar quando você está no interior. É igual aquele pensamento que fala, quando a gente abre nossa mente para um conhecimento novo, ela nunca volta a ser o tamanho que ela era anteriormente. Uhum. Então, quando você começa a conhecer como é que é a medicina aqui de São Paulo de verdade, as estruturas que os hospitais têm, e nem estou precisando falar de Einstein em si, hospitais tão bons quanto, e que oferece assim, equipes maravilhosas, recursos bons, Uhum. rápido, agilidade, então você começa a conhecer a medicina de verdade. Ver que a medicina existe também doenças mais raras, que só acontece aqui em São Paulo, digamos assim, que aqui é o centro de referência, Sim. é uma realidade tão diferente do interior. Então, para quem tem essa curiosidade, essa vontade de aprender muito mais, aqui realmente é o lugar ideal. Né, isso é muito importante. Teve alguma coisa assim que você acha que você fez de diferente durante a sua preparação para prestar neurologia que você acha que seria bom falar para o pessoal em casa? Uma dica que eu poderia dar para eles, É uma dica, alguma coisa que você viu que fez diferença. acho que uma das principais dicas para quem está na faculdade ainda, especialmente quem está antes do internato, é tentar melhorar o currículo. Isso é importante tanto para a avaliação do processo seletivo, porque nós temos, via de regra, 3 fases da prova de residência. Nós temos a primeira fase, que todo mundo faz, se inscreveu, faz, que é de assinalar, geralmente até 100 questões. A segunda fase, que é a prova prática, na Santa Casa é a prova prática ainda o modelo tradicional de OSCE, então com aquelas 4 estações, uma de pediatria, uma de clínica, uma de cirurgia, uma de, sim, na verdade, de preventiva também. E depois vem a entrevista. A entrevista tem um checklist de pontos que você ganha conforme fez o currículo. Uhum. A entrevista e o currículo é o que menos conta dentre essas 3 fases, mas é importante por vários motivos. Primeira coisa, você já tem o conhecimento da área, então é diferente de uma pessoa que nunca fez nenhum trabalho de neurologia, cair de paraquedas lá, querer fazer a área. Vai ficar meio estranho assim para quem vai avaliar também. E segundo, quando você faz um trabalho na área, você publica, você faz networking, você faz contato, você conhece outras pessoas. De repente você conhece um ciclano que trabalha, vamos dizer, no Sírio-Libanês e convida você a fazer um estágio lá. E as portas vão se abrindo. Então, eu acho que, além de você enriquecer seu próprio currículo, você vai ganhar conhecimento e fazer possibilidade de fazer novos contatos. Isso é importante até mesmo para você conhecer, né, a especialidade, você montando um currículo voltado para aquilo, publicando, frequentando lugares que os especialistas daquela especialidade vão, você encontra, né, as oportunidades, você conhece mais a realidade, você tem a oportunidade de conversar francamente, né, ter uma noção do que é aquilo de verdade, o que te Sim, espera. Acho que é bem importante isso que você falou, dar um choque de realidade. até congresso mesmo, o Até congresso, conversa. infelizmente, estão cada vez mais caros, para alunos são mais baratos, mas ainda é um preço um pouco mais elevado. Mas como eu fiz, por exemplo, no meu quinto ano na faculdade, eu vim no congresso aqui em São Paulo, no Congresso Paulista de Neurologia, mesmo sem conhecer ninguém, mas eu vim com a cara e coragem, apresentei um trabalho, um pôster, e com a expectativa de tentar fazer isso, network, conhecer uma pessoa aqui, outra lá, conhecer alguém que está num grande serviço, conversar como é que é a especialidade. Foi assim que eu fui me enraizando aqui em São Paulo, e acabou deu certo de vir para cá. Então, eu sugiro isso. Desde o quarto, então, já começa a pensar onde você quer fazer sua residência, qual a área, e já tenta se inserir nessa área. Conhecer pessoas através de congresso. Então, o congresso tem várias atividades sociais, não é só aula, aula, aula. São Uhum. nessas atividades sociais que, que começam no network de verdade. Eu acho que você deu todas as dicas. Faltou falar alguma coisa? Pode, acho que sempre tem alguma pergunta a mais que o pessoal tem, mas caso vocês tenham alguma dúvida, alguma outra um questionamento, podem nos mandar que a gente Pode pode mandar. responder por redes sociais ou por e-mail, onde vocês preferirem. E Nos comentários aqui do vídeo. também, é verdade, o nosso vídeo aqui, porque é montagem que a gente vai ajudar também a responder. E lembrar que a neurologia é uma área que está em franca expansão, uma área muito, muito grande, né, várias subespecialidades, e é uma área que, como falei, talvez seja uma das únicas que a pessoa consegue transitar em todos os setores da medicina. Pronto-socorro,
hospital, enfermaria, ambulatório e até mesmo UTI. Aqui em São Paulo nós temos alguns hospitais que têm a parte de neurointensivismo, que é uma sub-área da neurologia também em franca expansão. Então, para quem gosta de, não, assim, não quer ficar preso com aquela mesma rotina só de ambulatório ou só plantão, neurologia é uma ótima opção nesse sentido. Você consegue transitar em várias estações sem enjoar da rotina. Ah, eu acho que é isso, então já dou até a mensagem final para o pessoal que está em casa. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Eu adorei a conversa. Acho que a gente conseguiu realmente compreender um pouco mais do que é a especialidade, de como é a residência na Santa Casa. Então, muito obrigada por aceitar o convite. E muito obrigada para você que assistiu até aqui. Se você tiver interesse em participar ou tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar retornando. E muito obrigada por assistir mais um episódio do Papo de Residente. Até o próximo episódio e nos sigam nas redes sociais. Até mais, pessoal.